Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Hoje o nosso react não vai ser sobre os apedeutas ateus, que a gente tem aqui se divertido muito, tá? Nós vamos falar aqui agora um react aqui do Rodrigo Silva, tá? Aqui no podcast, já dando os créditos ao Irmão Dias Podcast, tá? Todos os créditos reservados aí aos Irmãos Dias Podcast. E vamos ver aqui o que o Rodrigo Silva fala sobre a existência de Adão e Eva. Será que ele está correto? Será que ele é tão sapiente assim como todo mundo acha que ele é? No que tange a esse assunto, apesar de ser a área dele? É isso que nós vamos debater, é isso que nós vamos dissertar. Então já convido você para dar o like, inscrever-se no nosso canal e ativar agora o sininho. E compartilhe desse vídeo, que eu tenho certeza que você obterá muitas informações que você jamais imaginou que teria. Nós vamos aqui esmiuçar e contar a verdadeira história de Adão e Eva. Beleza? Rodrigo, você citou Adão e Eva, né? Realmente existem provas que Adão e Eva existiram ou são apenas figuras simbólicas? Eu posso responder isso de três maneiras. Claro, eu posso responder de uma maneira ateia, falando, não, tudo isso é conta carochinha. Eu posso responder de uma maneira teológica progressista, dizer, não, Adão e Eva é apenas um mito, é uma novela, é uma novela da criação, mas não foi daquele jeito, não existiu esse casal. Ou eu posso responder de uma maneira audaciosa, falando, não, a história bíblica é real. E eu respondo dessa terceira maneira, é real. Ah, Rodrigo, mas é fantástica demais para ser verdadeira. Bom, lembremos que o nosso mundo também, com inteligência artificial, internet, aviões que voam, carros que andam, submarino e tudo mais, esse mundo também é fantástico demais para quem viveu na Idade Média. Para quem viveu na Idade Média, o nosso mundo também é um mundo mágico. É um mundo de dragões e duendes e... Ah, então quer dizer que, olha a analogia que ele fez, que o nosso mundo de hoje para a Idade Média parece um mundo mágico. Verdade. Mas nós estamos à frente da Idade Média. Então ele quer dizer que o mundo anterior, não estando à frente, era mais mágico do que o de hoje, que é muito mais tecnológico do que daquela época. Apesar que, de uma certa forma, o que ele está dizendo, mesmo sem ter a mínima noção do que ele está falando, ele tem razão quando ele fala nessa questão de mágica para aquela época. Mas não nesse contexto dele, porque está errado. Eu não posso ter uma noção de mágica estando à frente de uma era. Eu tenho que ter essa noção de mágica estando anterior a uma era mais desenvolvida. Então, se eu sou da Idade Média ou mais antigo ainda, eu não posso ter uma ideia de mágica lá, vivendo nessa realidade de agora. Agora, se eu vivesse, experienciasse aquela realidade anterior, imaginasse uma realidade agora, com aviões, tecnologia, o homem indo à lua, etc., aí sim. Então ele fez um paralelo que não compete. Mas acabou que ele praticamente, em parte, ele tem razão e você vai entender o que eu quero dizer. Besteira. Mas não um grupo. E nós temos um grupo expressivo de cientistas que, mesmo trabalhando com biologia, química, física, matemática, dizem, não, eu acredito na historicidade do relato do Gênesis. A própria ciência moderna, hoje, tem na sua base, no seu momento de pioneirismo, cientistas que eram 100% comprometidos com a literalidade da Bíblia Sagrada. Para citar alguns, o Louis Pasteur, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, todos eles eram homens que acreditavam que Adão e Eva existiram e tinham um intelecto definitivamente acima da média. Então, se pessoas com um intelecto definitivamente acima da média podiam fazer ciência e acreditar que Adão e Eva existiram, por que hoje eu tenho que negar para ficar bem com os inteligentinhos, para citar o Pondé, né? Num jantar de inteligentinhos. Eu tenho um problema se eu negar a historicidade do Gênesis. Porque se eu nego a historicidade do Gênesis... Olha os homens que ele citaram. Estou pensando que ele vai citar aí, cientistas da atualidade, né? Que ferramentas esses caras tinham para suas épocas para que eles pudessem chegar a uma conclusão melhor,
né? Ou seja, ele quer unir, ele quer justificar, ele quer porque quer justificar que por esses caras terem sido cientistas, eles estão corretos no que eles estão dizendo. Primeiro que ele falou de matemática, falou de biólogo até certo ponto sim, mas ele tem que falar de geneticistas, né? Engenheiros geneticistas, cientistas, PhD geneticistas. E pelo que me consta, nenhum desses caras eram geneticistas. Então, se você quer falar de reprodução em massa através de duas pessoas, né? Se você lê 4 estrofes sobre reprodução, a probabilidade de uma reprodução entre 2 pessoas em 4 estrofes sobre engenharia genética, você verá que é impossível, não é? Porque se 2 pessoas, através de 2 pessoas somente, multiplicasse 8 bilhões, hoje nós teríamos um cenário no mundo tipo, vamos dizer, de Walking Dead, né? Ou Stranger Things, né? Alguma coisa desse tipo assim. Então, traduzindo, é impossível duas mesmas pessoas, se produzirem e chegarem a 8 bilhões de pessoas. Porque ele falou das mitocôndrias. Isso aí você não precisa ter uma, mas você tem que ter milhares de mães para que isso ocorra. E por que eu estou dizendo isso? Porque é a questão de um pool genético. Se você tivesse duas pessoas somente para reproduzir 8 bilhões, você precisa diversificar. Então, para você ter ideia, você tem que ter 10k de indivíduos no mínimo diferentes, ou seja, 10 mil pessoas diferentes, ou 10 mil mães diferentes, tá? Você não tem como. Mas é por que isso? Porque ele está falando de ciência, vamos falar de ciência atual, não daquelas que, infelizmente, as pessoas tinham uma visão, uma teoria, muitos atrás tinham alguma certeza, alguma teoria A ou B, mas hoje nós temos a certeza disso, tá? A engenharia genética explica isso. A humanidade não tem do que ser redimida? Se a humanidade não tem do que ser redimida, o que eu faço com as declarações de Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus? O pecado, então, é apenas algo que faz parte do nosso DNA, desde a formação desse mundo. Se Deus usou a evolução... Porque se isso fosse verdade, nós sofreríamos de pressão endogâmica, né? O que acontece muitos quando você tem ilhas com poucas pessoas que são todo mundo família, tá? E aí acaba primo com primo, né? E aí você vai ter um problema na questão genética, e essas pessoas vão começar a nascer com problemas, diversos tipos de problemas, inclusive sem membro, às vezes com retardação mental, e dentre outros. O Gênesis como história real. Quando Jesus foi falar da ética do casamento, ele falou assim, olha, eu sei que Moisés falou assim, mas não foi assim desde o início, porque quando Deus criou Adão e Eva, era assim. Quando Jesus falou sobre a vinda dele, ele comparou a vinda dele ao dilúvio, aos dias anteriores ao dilúvio. E Paulo fala que o primeiro Adão morreu e Jesus é o segundo. Ou seja, estourando em 3 gerações, essa população seria extinta, não é? Com albinismo e hemofilia. Volto a dizer, se todos nós fôssemos oriundos desses 2 apenas, tá? O mundo hoje seria um mundo de horrores, né? Pareceria um filme de terror. Para comprovar isso que eu estou falando, eu vou colocar na tela aqui para vocês verem que nem ele acredita no que ele fala, né? Ele lê um bíblio que ele, no âmago dele, ele sabe que aquilo ali não procede devido às contradições, tá? E veja bem, eu estou aqui criticando a Bíblia e volto a dizer, não quer dizer que eu não creio no que você chama de Deus, enuncia no Criador, tá? Eu creio num Deus que para mim esse Deus é um Deus que penda mais para o panteísmo, mas é um Deus, algo que criou, ou algo, não só ou consciências ou energias, mas você pode classificar como Deus, tá? Eu tenho essa concepção, tá? Até porque esse Deus que vocês chamam para mim é quântica pura, tá? Quando eu classifico o que vocês chamam de Deus, eu comparo com o que está por trás das leis da física, assim como era o Deus de Spinoza e de Albert Einstein. O mesmo Deus deles é o Deus que eu creio. E você pode chamar como você quiser, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu estou aqui criticando a Bíblia e aí vem com aquelas palavras retrógradas de blasfêmia, heresia, aquela baboseira toda. Não se trata disso.
Se trata que há essas contradições, e eu sei que a Bíblia não é um livro sagrado. Eu sei porque que a Igreja Romana, no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, o imperador Constantino teve a maior sacada de marketing da história, tá? Juntamente com a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, para escolher quais das escrituras antigas que deveriam entrar nesse cânone, e os que entraram eles colocaram meias verdades e outros eles manipularam, adulteraram tudo. Tá? E maior parte dessas escrituras, elas são oriundas de todas as escrituras antigas, de qualquer Bíblia que você quiser, seja o Corão, Torá, o que você quiser. Bíblia. Até porque a Bíblia é uma cópia da Torá. O Pentateuco do Antigo Testamento é uma cópia da Torá. Então a Bíblia já é a cópia da cópia da cópia da cópia. Ela nem pegou diretamente as escrituras e mudou, não. Ela já veio copiando e adulterando. Então, é por isso que eu estou falando. Então, se você não crê em mim, você estude. Ao invés de criticar, busque você. Busque saber. Antes de criticar, busque saber. Beleza? Aí depois você dá o seu parecer e seu comentário é bem-vindo. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos pegar aqui Gênesis 4,17. Diz que Caim, filho de Adão, foi para a terra de Nod e arrumou uma esposa. Pergunta óbvia, quem diabos era essa esposa? Outra filha de Adão e Eva? Olá, primos, irmãos. Resultado genético, se Caim casou com uma irmã, seus filhos teriam taxas de mutação catastróficas, como a família de Habsburg. Então, busque saber sobre a família de Habsburg. É isso que acontece quando uma geração de parentes tenta se reproduzir, fazer autorreprodução em massa. E aí vocês vão ver que geneticamente isso é impossível, contradizendo aquele que chama pessoas cientistas, porque eles tinham uma opinião, uma crença limitante enraizada deles, a questão da espiritualidade, e eles tiveram vamos dizer assim, esse pensamento. Mas hoje, né? Hoje, por exemplo, nós não temos que visionar, nós não temos que ficar maravilhados com o que esses caras disseram em épocas anteriores, quando que na nossa época a gente sabe que a tecnologia hoje está muito mais avançada. Então o que acontece? Quando Caim matou Abel, pela história que não foi Caim nem Abel, existiram personagens similares, só que a Bíblia pegou de escrituras antigas e modificou e colocou o nome Caim e Abel, mas não tem nada a ver com Deus, filho de Deus, Adão, e há nada a ver. Então o que acontece? Quando ele matou, o que aconteceu? Ali já comprova que esse Deus, ele não sabe tudo, ele não é onipresente nem onipotente, tá? Por quê? Porque quando ele chega, ele pergunta, o que você fez? Aí vão dizer, não, ele sabia, ele só queria questionar, ele não sabia o que tinha ocorrido, por que o irmão matou outro. E se ele é esse Deus do futuro que prevê tudo, que sabe tudo, ele não já saberia que isso ia acontecer? Não poderia ter evitado? Não. Pronto, já é uma contradição. A segunda é que quando ele matou, ele matou por ciúmes, porque esse Deus que era egocêntrico gostava mais das dádivas, dos presentes que o Abel dava do que Caim. E Caim, por ciúmes, matou. Certo? Porque Deus é aquela coisa, né? O pai, quando é uma questão patriarcal, o pai nunca quer admitir se ele tem mais de filho, qual que ele gosta mais. Mas você sabe que é notório quando você conhece a família com qual ele se identifica mais, seja pai ou mãe. E no caso do Deus, que não era Deus, eu vou dizer quem era esse Deus do Antigo Testamento. Então, depois de tudo que ele explicou o porquê, o que ele fez? Ele sentiu vergonha, remorso, na verdade, não foi vergonha, e quis sair do tal Éden, que não era o Éden, eu vou dizer que quem realmente era o Éden. Ele saiu do Éden, tá? E aí o que aconteceu? Deus falou que ia colocar um sinal, ou seja, uma marca nele, para que todos soubessem que ele era protegidinho desse Deus. Ora, se era só Adão e Eva, Caim e Abel, por que esse Deus ia se preocupar em colocar uma marca nele para todos saberem que ninguém podia tocá-lo? E aí, como falou aqui, ele saiu, foi para a terra de Nod, casou, construiu cidade. Então, isso é uma prova já que o Adão e Eva não eram os primeiros, mesmo que se eles fossem verdadeiros na Bíblia, eles não eram os primeiros, e que já existiam outros seres, outros humanos da época, né? Humanos na época. Ponto. Então, essa é uma das maiores contradições da Gênese. Aliás, a Bíblia toda é pura contradição, mas quando você pega a Gênese, eu acho que é o que tem mais as contradições mais bizarras que existem, principalmente da criação do mundo, né? E por aí vai, beleza?
Ou Deus criou Adão e Eva e mais 9.998 anônimos, ou a Bíblia esqueceu de mencionar o Tinder do Éden. Pecado, arrebatamento, inferno, isso tudo são criações da igreja, tá? Tudo criações da igreja. Isso não existe e não tem Deus nenhum que se preocupe. Porque o problema dessa gente prudente e limitada, é porque eles acham que o planeta Terra é o centro dos universos. Que o planeta Terra, dentre 2 sextilhões de planetas no universo, nós estamos falando, tá? Isso não cabe mais, essas colocações idiotas, imbecis. Desculpa, mas é isso que é, idiota e imbecil. E quem acredita nisso é 2 vezes idiota, 2 vezes imbecil, porque acredita num imbecil idiota. Então o que acontece? Ou seja, numa pessoa que faz uma colocação imbecil idiota. Então o que acontece? Nós estamos, para você ter ideia, só na Via Láctea nossa, tá? Cada galáxia ela tem em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas. Vamos falar, né? Eu não posso ter uma mentalidade, né, daquelas eras de 3 até 6 mil anos atrás. Aliás, o ciclo bíblico só se dá de 4 a 6 mil anos justamente, propositadamente. Por que será, né? Porque a maior parte das escrituras que estão lá que foram adulteradas são escrituras sumérias. Óbvio, porque para eles, de 6 mil anos para trás, não existiu nada. O vazio não tem nada, só na cabecinha dessa gente. Então vocês deixam se enganar quem querem acreditar nessas lorotas. Eu chamo de gogó de ouro, tá? Então, voltando aqui, a nossa Via Láctea, só na nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Cada galáxia ela vai ter uma média, tá? Ela tem mais, mas vamos colocar a média de 5 planetas por galáxia. No nosso nós temos 9. Hoje eles dizem que o A ou B não é planeta, mas é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, certo? Mas são 12, não são 9, são 12. Mas tudo bem, vamos imaginar que fosse 5, vamos pegar uma média, 5. Quando você multiplica o número de estrelas e fora o número de galáxias, que é mais alarmante ainda, estamos falando aqui, gente, de 2 trilhões de galáxias de um universo observável. 2 trilhões de galáxias de um universo observável. Aí o cara pega, ele quer dizer que o Criador, ele coloca um ser antropomórfico, é a ideia dele, ou seja, um cara de barba sentado num trono em alguma galáxia, preocupado com um planetazinho ínfimo do 3º, 4º quadrante de um universo apenas. Né? Então nós estamos falando de 2 trilhões de galáxias, média de 200 bilhões de estrelas por galáxia. E quando você multiplica, nós estamos falando de 2 sextilhões de planetas em um universo observável, ou seja, aquilo que ainda você consegue enxergar. E aí você pensa comigo, seja inteligente, porra, independente da sua crença. Crer em Deus é uma coisa, mas você até para crer num ser superior, você tem que ser inteligente. E aí você imagina que esse ser está preocupado com você aqui, somente. Tá? Aí ele começa a falar um monte de besteira de pecado, de não sei o quê, depois vem arrebatamento, tudo isso. Busque saber quem criou o arrebatamento na Bíblia, quem criou o pecado. Isso tudo está datado historicamente, gente. Hoje tem o Google, qualquer um pode pesquisar. Se você não é um scholar, né, como eu, se você não é um pesquisador, você não interessa ter o Google, seja autodidata e busque, não fique acreditando em ladainha. Até quando vocês vão deixar de ser enganados por essa gente? Por essa historinha da carochinha de Bíblia? Está na hora de despertar, expandir a sua consciência. Você é um fractal dessa fonte que você chama Deus, por isso que você é Deus. Se você quer seguir a Bíblia, siga as poucas coisas fidedignas que eles copiaram das antigas escrituras. Que vós sois deuses, como tem em Salmos 82, João 10:34, Lucas, não é? 27, você tem o que ele fala que o reino de Deus está dentro de você, porque você é Deus. Não busque fora o que está dentro. Até quando vocês vão ficar acreditando nessas histórias de carochinha? Acordem! Para o seu bem. Você acha que a religião te aproxima de Deus? Pelo contrário, ela te afasta. Você não precisa, para ter um querer, para ter uma concepção de algo que se chama Deus, você não precisa de templo, igreja, padre, guru, ninguém. O seu corpo
você é uma poeira estelar. Ele quer falar de ciência? Vamos falar, você é uma poeira estelar, ou seja, os átomos do seu corpo e os átomos que compõem tudo no universo, tudo é feito de átomo. O seu corpo tem os mesmos átomos de uma estrela. Você é luz. Precisa de velinha para ficar acendendo, não velinha. Isso tudo é arquétipo. Essa baboseira, vela paz alma, vela para não sei o quê. Se você, todo mundo, nós somos feitos de átomo. Por isso que eu falo, cientistas de outrora não tinham como saber isso. Ou seja, principalmente enxergar a estrutura molecular, as partículas, os elétrons, nêutrons, fótons. Fótons, sabe o que é fótons? Luz! Desculpe que eu estou sendo enfático, veemente, taxativo, mas para ver que se você que assiste esse vídeo, acorde! A melhor das ciências é a ciência da espiritualidade, mas não essa baboseira. Então o Deus é imperfeito, né? Quando eles se contradizem. Não, aí quando ele parte para Yeshua, que não era Jesus, primeiro, Jesus não existiu, é um nome criado pela igreja. Quando você diz o nome Jesus, você está saudando um outro ser maligno, você está saudando a Zeus e não a Jesus. Porque o J, até recentemente, né, não existe a letra J no hebraico, e por conseguinte, se não existe uma letra J, eu não posso chamar alguém de Jesus, porque não existe essa bendita letra. Você vai acreditando, quando você diz amém, você não está dizendo amém, você está saudando a um ser, Amun-Ra, como queiram chamar, por isso que diz amém, porque ele era um egocêntrico, queria que todo mundo acreditasse ele como Deus, como a maioria dos panteões egípcios, que não eram deuses nada, eram de carne e osso como eu e você, mas se autotitularam deuses devido à sua tecnologia avançada. Aí ele acertou quando ele falou naquela parte, aquele comparativo ridículo. Ele sendo ridículo, ele acabou acertando. Mas ele não tem essa noção. Ou se tem, né, omite. Com a cara dura. Beleza? Então, o que acontece? Na época de Moisés era assim, porque as leis eram assim, mas se as leis foram criadas por Deus, quer dizer que Deus se contradiz? Porque quando você imagina num ser além de um planeta, de outra dimensão, como você queira chamar, mundo espiritual, astral, ele é um ser atemporal. Você não pode colocar tempo. Então, quando você diz, porque naquela época as leis assim, lei dos homens, não do Criador, que ele é atemporal. E é tanto atemporal que a física quântica ratifica. Não há tempo. Não existe tempo. O tempo é uma ilusão nesse mundo tridimensional, 3D. É a perspectiva que você tem de tempo e espaço. Mas só existe o agora. Vamos falar de ciência? Vamos falar de ciência séria. Entendeu? Então, essas pessoas, eles enganam incauto. E se você não buscar pesquisar, você vai continuar a ser enganado por todos esses gurus, pastores. Eles podem falar o que eles quiserem, mas você tem que pesquisar. Não é que ele falou, vai lá e pesquise. Beleza? E nós vamos falar mais dessa questão da Bíblia aí. Vamos lá. E ele é equivocado mesmo, que ele acreditava em Adão e Eva. Jesus não acreditava em evolução das espécies. Bobagem, eu estou em boa companhia, porque um homem chamado Jesus de Nazaré falou a mesma bobagem. E pior que tem gente Ele que acreditava acredita também no nisso, Éden. infelizmente. Eu acredito no Éden restaurado, acredito na volta de Deus. Acredito Eu não vou que ver, Jesus eu vou aqui morreu concluir o pelos vídeo, nossos pecados. porque eu não quero ouvir mais essa besteira, não. Ele Quando voltará cara, em breve. eu faço Então, Juliette, eu mas quando sou sai muita pessimista sem asneira, nenhum problema. E não estou tão em má muita companhia, não. Porque imbecilidade, assim, é incompreensível. Se você, isso aí contagia. Aquela coisa que se mistura com pouco, o farelo come, você é produto do meio. Por isso que muita gente se deixa levar incautos por essas questões. Vamos pegar aqui um pouco a questão da Adão e Eva. Primeiro, antes de eu mostrar para vocês aqui, as provas cabais. Porque tudo que eu falo eu não tiro da minha cabeça, não. Igual ele está fazendo aí, conjecturando que Jesus não acreditava na evolução das espécies. Um ser que era um ser humano que foi muito avançado espiritualmente à frente da nossa era. Que Yeshua existiu, como eu falei, não só um, mas existiram.
Os caras foram iniciados, o Yeshua foi iniciado na escola de mistérios do Antigo Egito, que era conhecido como terra de Kemet. E sabe por que sabe o que significa Kemet? Terra de preto. Não é terra preta, não. Pele. Mais um motivo que Jesus não pode ser essa imagem. Jesus era negro. Na pior das hipóteses, ele tinha a minha cor, moreno. Mas cabelo crespo. Certo? Essa imagem de Jesus foi criada através de César Borgia. Porque o pai dele, Papa Alexandre, Papa VI, se eu não me engano, Alexandre, era pai dele. E esse César Borgia mandou assassinar o próprio irmão com ciúmes, porque o irmão era responsável pela guarda real da época do Vaticano, do católico, né? No caso, não era o Vaticano, mas da Igreja Católica da época. Não é? E ele queria essa posição. Ele manda assassinar o próprio irmão. Depois o Da Vinci, conhecido de época, desenha essa imagem e esse Papa resolve então usar essa imagem para representar a imagem de Yeshua. Então quando você ora na igreja ou pensa, compra um santinho, ou compra um papelzinho com aquela imagem de um Jesus loiro, você está orando com uma imagem, levantando a sua intenção, elevando a sua intenção para um cara que matou o próprio irmão. Busquem, pô! Busquem! Não creia em mim, não. Existe Google hoje. Se você não for preguiçoso e não tiver problema de cognição, se não for analfabeto funcional, e se você peça alguém mais esclarecido e leia para você. Eram cobaias que eles faziam experiências. Não creia em mim, não, pô. Você acha que eu tô falando besteira? Que agora agora é um filme de ficção, agora o cara endoidou. Então tá. Então, continua acreditando nessas baboseiras. Busque saber mais sobre a história, a egiptologia antiga, a terra de Kemet, que é muito antes dos Sumérios. Sumérios é a ponta, são as últimas dinastias do Antigo Egito. É um embriãozinho. Eu estou falando de 1.500.000, 450.000 anos atrás, se não mais. Não estou falando de ciclo bíblico de 4 a 6 mil anos. Só na Austrália, tem uma tribo indígena, australiana, que é comprovada arqueologicamente. Tudo que eu falo isso aqui é com comprovação arqueológica e eu vou mostrar. Só essa tribo ela tem 50.000 anos de existência. Arqueologicamente comprovada. Busca aí. Aí você vai acreditar num livrinho que foi escrito 1.200 anos depois que Yeshua nem mais nesse planeta está aí fisicamente? Foi tudo adulterado. Imagine 1.200 anos depois, o que não sobra nem, acho que nem no vácuo quântico fica mais. Até quando vocês vão continuar acreditando em guru, pastores, padre, essa asneira? Até quando você vai achar que religião é a salvação para sua vida? Você pode crer em Deus, mas você não precisa de religião. Você precisa de templo. A não ser que você queira continuar a ser enganado. Se religião fosse salvação, o mundo, porque 80% do planeta é cristianismo, criado pela igreja. Quem criou o cristianismo, olha bem, Yeshua não era cristão. Se ele tivesse alguma religião, ele seria judeu. E nem também ele era judeu. Mas se ele tivesse que ter alguma religião, Yeshua, que você conhece como Jesus, ele deveria ser judeu, que também ele não era. Apesar dele seguir as leis judaicas, porque era da época. Algumas, né? E você se tornou cristão por quê? Ser cristão não tem nada a ver com Cristo. E o Cristo que você chama de Cristo, que é Yeshua, não é uma prerrogativa dele. Consciência crística não tem nada a ver com Cristo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, pode ser um outro vídeo. Busque saber o que é consciência crística. Aí você vai ver o que é ser não é uma prerrogativa de Yeshua, nem do cristão. O cristiano não tem nada a ver.
Mudaram tudo, manipularam tudo para manter você na subserviência. Se religião fosse bom, o planeta todo estava maravilhoso, todo mundo vivendo na abundância. E ao contrário. Pelo contrário, a religião gera guerras. Olha o Oriente Médio. É um Deus só. Mas todo mundo é o meu melhor, que o meu melhor, que não sei o que a minha doutrina é melhor, que o meu melhor. E acontece essas merdas todas que estão vendo aí. O cara que é católico, ele além de ele ser sem vergonha, que tem conhecimento, que não tem, que é incauto, que é leigo, eu até posso compreender, que é ignorante, mas muitos têm. Sabe da Inquisição da Igreja Católica, há quase 1000 anos, vamos colocar 800 anos, entre mortos e torturas, quase 80 milhões de pessoas. Isso no período de 800 anos. Entre mortos e torturados. E o cara vai lá para a igreja. Tenha vergonha e respeito em nome das pessoas que foram brutalmente mortas e brutalmente torturadas por essa entidade. Ela carrega uma energia só por isso que não há como limpar, maligna. Somente isso era motivo para você não estar num templo desse, numa igreja dessa. Mais do que suficiente. É a falta de respeito para com aquelas famílias, os parentes, familiares, as pessoas que sofreram. Você parou para pensar nisso? Não, né? Ah, não era da minha época? Dane-se. A minha igreja aqui tá boa, isso não é mais, hoje em dia é diferente, eles pediram perdão. Tá bom, perdão. É suficiente, né? É a mesma coisa que o Hitler fez o que fez, aí depois pode vir os parentes dele, ou se ele tivesse vivo, perdão. Então, o Éden era chamado de Edim. Esse Deus da Bíblia, que é Javé, Jeová, Yahweh, que chamam do Antigo Testamento, nada mais é que Enlil, um Anunnaki, irmão de Enki, geneticista. E Enlil, que era o irmão Anunnaki, o Deus, um dos deuses panteões, né, da guerra. Eles mesmos não se entendiam, viviam em guerra um para com o outro. Adamo, Adapa, o primeiro Homo sapiens, realmente foi o Adamo, né, ou Adapa, porque é só você pegar o mito de Adapa. Se você quer saber isso, existe o Enuma Elish, as 7 etapas da criação, tá? Que você encontra no British Museum e também no como é que é o nome do alemão? Voderratiatisches, né? O museu. Então você tem ali fragmentos dessas tabuletas. São as primeiras de escritura cuneiforme, não tem tradução, não tem... não, é dali que eles tiraram toda parte dessa, não tudo dali, mas essa é uma das escrituras das tabuletas que esses caras maléficos, esses maus caráteres, tiraram e criaram o cânone. Você encontra esses fragmentos, que eu já vi pessoalmente esses fragmentos, no Museu da Inglaterra, no Museu Britânico, e no Alemão, em Berlim. Um em Londres, outro em Berlim. Não acredita em mim? Dá uma gugada e pesquise você. Ou se você tem condição, vá lá e visita o museu. Tanto na Inglaterra ou em Berlim. Você vai ver com seus próprios olhos. Aí tu pega a história dali, pega a Bíblia que veio 10.000 anos depois. Que eles falam que essas escrituras têm 1.200, 6.000, 8.000, tem escritura de mais de 30.000 anos. Ou seja, tabuletas. Quando eu falo de escrituras, não vem com apócrifo, porque o apócrifo, quando a Igreja Católica fala em apócrifo, é ali que você deve acreditar. Que ele não quer que você desperte, que você saiba a verdade. E eles tiraram dessas tabuletas cuneiformes, que são a primeira escrita cuneiforme. Então, onde você encontra essa parte do Adão? Você vai encontrar na tábua 6, criação do homem, Lulu, do sangue de Kingu, um deus rebelde. O que significa isso? É a mesma, se você fizer um paralelo, é a mesma coisa do Adão que criou a humanidade para servir, ou seja, no caso Deus, criou a humanidade para servir os deuses, igual a narrativa de Adão como servo do Éden. Outros aqui, textos sumérios, o que eu falei do Adamo, Adapa, o mito de Adapa, que é o primeiro homem, o homem perfeito, né? Que ele é filho de Enki, Niursag, e ele se tornou um híbrido Anunnaki, ou seja, eles faziam clonagem, e as clonagens não davam certo. Os humanos, porque eles não criaram os humanos do zero, eles pegaram os nossos primos, desses primos eles faziam experiências. Por que você acha que várias pessoas têm tipos sanguíneos diferentes?
Né? E por que você... Aí por isso que você não pode duas pessoas com tipos sanguíneos idênticos conseguirem se reproduzir para 8 bilhões. É um dos motivos. Precisaria de, no mínimo, 10 mil pessoas, 10 mil indivíduos diferentes para você chegar a uma reprodução de 8 bilhões. No mínimo. Então seriam várias mães mitocondriais, não uma. Então quem era responsável pelo Jardim do Éden? Enlil, que era mais maléfico que Enki, os irmãos Anunnaki. Sabe por que Adão foi expulso do Éden? O Adapa, o primeiro perfeito? Porque Enki gostava mais da humanidade. Ele, voltando aqui dos clones, eles tentavam, não davam certo. E na reprodução, eles tinham um momento de copular, exato, toque de recolher, tinha tudo isso. Isso tudo está nas escrituras cuneiformes. Dezenas de milhares de anos antes da primeira Bíblia. Daí ele acertou errando. Quando ele falou daquele comparativo ridículo, né? De épocas, de yugas, que naquela yuga eu tinha não sei o que, naquela outra yuga, aí não, ele fez o contrário, era para ser o contrário, mas ele acabou acertando. Você tem a mínima noção do que ele está falando, por incrível que pareça. Porque apesar esses caras que construíram as pirâmides, aqueles monumentos megalíticos, eles tinham tecnologia avançada, não eram seres desse planeta, acredite se quiser. Anunnaki, eles são conhecidos como Anunnaki, do idioma deles, que é Anunnaki, quer dizer aquele que vem do céu. A tribo africana Dogons sabia já da astronomia e da ordem dos planetas muito antes de qualquer primeira escola no mundo. Dezenas de milhares de anos antes. Você vai lá na tribo Dogon, que eles não têm contato com branco nenhum, ele vai te falar sobre astronomia, que até um astrônomo vai ficar de boca aberta. E aí como é que ele sabe disso? E passa de geração por geração, o cara lá, os caras são índios, selvagens, mas tem esse conhecimento. Então Enlil era o Deus Javé Jeová que ele chama. Você, quando vai Deus do Antigo Testamento, você está enaltecendo, levando seus pensamentos por um demônio. O demônio fala que ele era cruel. Ele que provocou os dilúvios no planeta. Sabe por que ele provocou o dilúvio? Porque depois de eles acertaram por Adapa, o Adão, o primeiro homem, aí conseguiram reproduzir, fazer as reproduções, a diversificação. Depois ficou muito populado. Ele disse que o ser humano fazia muito barulho, que eles eram muito barulhentos. Só por isso ele foi lá e provocou o dilúvio. O primeiro deles, ele deslocou, desde os dinossauros eles fazem isso. Quem deslocou os meteoros para o planeta, para a extinção dos dinossauros, foram eles. Se você não acredita, eu vou fazer um vídeo comprovando a atuação desse dilúvio. Nos próximos vídeos eu vou fazer e vou te mostrar. Como eu estou te comprovando aqui as tabuletas. Você não leia a Bíblia, não. Leia as primeiras escrituras, a primeira da face da terra. Que ali não tem tradução, não tem interpretação, uma interpretação. Ali é o que é real. Aí quando você olha a Bíblia, fala, pô, mas isso aqui é muito similar a essa história aqui de 3, 5, 10, 15, 30 mil anos atrás. Aí, Bíblia, pô, você tirou isso aqui, você começa a captar. Então você também tem essa história no livro secreto de Adão, que a igreja diz apócrifo. Por que será que a igreja diz apócrifo? Porque ela quer te manter na subserviência, ó, igual um cavalinho, volta a rédea, só olha para frente. E você acredita nisso, dos apócrifos. Então no Museu do Cairo, você tem os fragmentos do livro secreto de Adão. Tá? Então quem era a serpente? Quando por o Enki gostar mais da humanidade, quando Enlil saiu, não sei para onde ele ficou um tempo fora, no Éden, que era um laboratório a céu aberto, Enki, porque esses seres, eles não têm a nossa forma, eles tomam a nossa forma humana quando eles querem, mas eles não têm a nossa forma, são reptilianos. Daí o mito da serpente, que a serpente enganou Eva. A serpente não enganou Eva. O que aconteceu foi que Enki contou toda a história para ele, falou que nós éramos seres mais poderosos que eles e que aquilo ali se passava de um experimento. O Adão era uma cabeça pensante como eu, o primeiro Homo sapiens, ele falou parte certo, e ele então descobriu, porque esses seres, é o que ninguém conta, mas geneticamente, nós temos, você sabia que nós temos 12 fitas do DNA? Por isso que eu falo, o cara quer falar de ciência, não sabe porra nenhuma. 12 fitas, são 2 a 3 que estão ativas, porque Enki foi orientado juntamente com o Enlil a desativar as outras. Na verdade, o Enlil queria que desativasse todas. Quando nós tínhamos as nossas 12 fitas ativadas, a gente tinha contato direto com a fonte, e nós vivíamos vários milhares de anos, não morria. Estão nas escrituras.
Os caras faziam transferências de consciência nas câmaras a mentir. E foram descobertas agora as câmaras e estruturas megalíticas abaixo das grandes pirâmides, simplesmente a pirâmide de Giza, que vai até 3 quilômetros abaixo do térreo do plano térreo da pirâmide, abaixo, grandes estruturas foram descobertas recentemente. A sonda, 3 cientistas descobriram. E que eu já sabia, e agora foi ratificado. Porque nas escrituras antigas, fala que nas pirâmides, elas tinham essa que chama de câmaras a mentir, que é onde eram câmaras de rejuvenescimento, não é, que você rejuvenescia, e câmeras que você poderia transferir a sua consciência para um outro corpo. Parece cena de filme. De onde vocês acham que eles tiram aquelas ideias do filme Avatar? Da onde você acha que o autor, o criador de Avatar tirou aquelas ideias? Desculpa o termo chulo, do fiofó dele. A sua mente não tem capacidade de criar algo que se esse algo já não existisse. Seja aqui nessa realidade material ou no campo quântico. Até quando vocês vão ficar se deixando levar por esses besterol, gente? Isso parece um filme de horror ou uma piada de mau gosto. E esses seres abdicaram das suas fitas de DNA para controlar esse planeta. Os tais anjos caídos são esses seres. E você fica numa roda de sansara, reencarnando, e eles dominando você porque você fica com essas crenças limitantes, com religião, com ego, com não sei o quê. Se livrem disso. Se você não quiser mais reencarnar, voltar nesse planeta e quer viver realmente como você sempre soube, que você acha com Deus, ou seja onde for, mas não aqui, você tem que parar de acreditar nisso. Tem que parar de ser religioso. Você tem que ser espiritualista. Você tem que ter uma concepção de um ser criador, beleza, mas você não precisa de religião para isso. Então eles abdicaram das fitas de DNA nessa realidade. Eles só podem ter até 11 fitas de DNA. Então eles não conseguem acender mais. Nós aqui temos 12, 10 estão desativados. E não sou o que estou dizendo. Os geneticistas de hoje, não da época dele, que ele levantou cientista medieval, de hoje, é comprovado. O cientista sabe que algo ou alguém mudou o nosso código genético. Eles chamam que 98% do nosso DNA, eles chamam de junk DNA. Em inglês, sabe o que é isso? Lixo DNA. Mas não é que é lixo, é que eles sabem que tem um potencial de 98% de nós dominarmos o DNA. O dia que isso acontecer, ninguém morre. Você não morre mais. O Dr. Sinclair, doutor em biologia, da aula em Harvard, renomado, premiado, ele lida diretamente com isso, com essa parte do DNA. É um biólogo geneticista. Ele descobriu o rejuvenescimento, como você pode rejuvenescer. Ele rejuvenesceu em ratos. Fez o experimento e o rato rejuvenesceu. Isso está acontecendo agora. É ciência pura, ratificada, empírica. Não é essa baboseira. E isso prova tudo isso que eu falei do DNA, de transferência de consciência, está se dando agora. No meu livro, Projeto 2045 russo. Até 2045 os caras conseguirão transferir a consciência. Já transferiram a consciência de um macaco para um computador. Isso é real, não é filme de ficção. Então por que você fica acreditando nesses negócios? Nesses baboseiras dessa gente? Acordem, se não crê em mim, busque o que eu estou falando. Busquem. E aí, você tem que... toda a história ela tem os dois lados da moeda. Você só está ouvindo um lado da moeda, o cara. Busca a coroa. E aí você mesmo vai discernir em que acreditar. Porque se você ficar ouvindo só um bopalhão, e outros bopalhões ficarem falando besteira, você vai ficar contaminado, porque você é produto do meio, você tem que buscar algo fora. Esqueci de falar para vocês, porque, por exemplo, eu falei das provas arqueológicas, vocês também têm as tabuletas de Nippur, do Museu da Filadélfia, tá? Que ela descreve Enki sabotando Enlil, ao dar o conhecimento, DNA, aos humanos. Lembra que eu te falei por que o Adão foi expulso? Enki falou pro Adão o que era aquilo, e você tem isso para as tabuletas de Nippur, milênios antes de qualquer livro sagrado do planeta, essas tabuletas. Pense no primeiro livro sagrado.
Agora você pensa milênios antes. São essas tabuletas. Tá no museu. Você tem um cilindro também no Museu da Inglaterra, em Londres, tá? Que mostra Enki com a serpente entregando o fruto Adapa. Tá? O Enki se disfarçado de serpente entregando o fruto Adapa, ou seja, o primeiro homem, o Adão, você pode chamar. Daí vem a história que a igreja manipulou e colocou bem a verdade, ou ela muda tudo. Que a serpente falou que não era para comer da maçã. Olha que coisa ridícula. Não come da maçã. Aí o cara comeu a maçã e veio o pecado. Gente, vamos parar com isso. Não cabe mais acreditar numa idiotice dessa, pô. Pense consigo mesmo, pá. Faça uma reflexão. Conversa consigo mesmo, vai para um canto meia hora e comece a se auto-questionar. Pô, você olha, que porra é essa? Como é que eu vou acreditar num negócio desses? Não dá, pô, estamos no século XXI. Isso não cabe mais. Então, o Enki, a serpente, que na verdade ele não foi do pecado, ele alertou Adão e Eva, na verdade, foi o contrário do que a igreja quer dizer, porque ela sempre tem que colocar o martírio, sempre tem que colocar uma coisa negra, uma coisa obscura, uma coisa negativa, e isso já, ela suga o teu poder, né? Porque quando você gera medo, rancor, ódio, seja o que for, isso aí tudo tira o seu poder, e sabe disso. A igreja, tudo isso que eu estou te falando, sabe. A igreja católica, ela sabe disso tudo, tá? Então o fruto proibido, né, no caso a serpente, é libertar o Adamo, 12 fio de DNA ativáveis, que na verdade são metáforas isso, tá? Em o Deus bíblico, né, temia humanos com poderes iguais aos Anunnaki. Por isso, como te falei dos fios de DNA, a gente consegue transcender, eles não. Esses caras hackearam a Matrix até a 11ª dimensão. A tecnologia deles, comparado à nossa hoje, é como se eles estivessem há 1 milhão de anos à nossa frente em tecnologia. Eles não transitam só nessa realidade, não. Pelo contrário, eles transitam em outras realidades. 5ª, 6ª, 8ª dimensão. Por que você acha que aqueles caras com aquelas megaliscas, aquelas estruturas... Você sabe que cada pedra, cada bloco daquele de uma pirâmide, ele tem uma dimensão única? É por isso que eu ri quando diz que a filosofia, os gregos inventaram tudo. A Hipócrates, a medicina, a Pitágoras, o pai da matemática, Tales de Mileto, a filosofia. Esses caras estão de piada, né? Piada de mau gosto. Eles foram todos iniciados nas escolas de mistérios do Antigo Egito. Se Pitágoras é o pai da matemática, eu fico imaginando quem construiu as pirâmides. Puta que... Cada bloco tem o seu próprio diâmetro. Hoje, se você quiser colocar uma pirâmide construída tão perfeita, com a tecnologia de hoje, você não conseguiria. Então, quando fala do fruto proibido, é uma metáfora, significa ativação genética, simbolizando o sangue. Lembra que eu falei do Kingu, sangue de Kingu, no Enuma Elish? Isso está na tábua 6 do Enuma Elish, as 7 tábuas da criação, no museu em Londres e outra em Berlim. Você pode ver online. Tem imagens dessas tábuas, de fragmentos e de todas as tábuas encontradas até hoje, são milhares e milhares delas. É quando você vê a Bíblia, parece um gibi mal feito dessas escrituras, em tábuas de argila, tabuinhas, etc. Então o que aconteceu na verdade é que os Anunnaki, como eu falei, né, eu tinha até dado um spoiler, ele misturou o seu sangue, ou seja, o seu DNA com os nossos primos, e por isso que saiu um homem perfeito. Por isso que você é um ser híbrido. Por isso que hoje você é uma cabeça pensante, você consegue raciocinar, por isso que hoje nós temos engenheiros. Na verdade, eles fizeram pro mal porque eles queriam nos escravizar, daí que surgiu a escravidão. A escravidão não é como contam os historiadores dos navios negreiros. São centenas de milhares de anos antes, porra! Existiu uma segunda classe Anunnaki de Marte que veio para cá, junto com os Anunnaki voluntariamente, porque os Anunnakis, eu não vou contar por que eles vieram para cá, mas chegaram aqui há 450 mil anos atrás. E já existiam aqui os Lemurianos. Quando você ouve em filmes, em desenho animado, Atlântida, por onde existiu Atlântida? Pois eles fizeram guerras. Daí muitos dilúvios e guerras nucleares. Então, quando eles vieram para cá, os Edidi, que era uma segunda classe Anunnaki, voluntariamente, né, se ofereceram para vir aqui e ajudar na mão de obra pesada.
Depois de centenas de milhares de anos, eles notaram que eles estavam sendo escravizados por esses Anunnakis de primeira classe, em Liu Wenk e sua turma, chamado um planeta Nibiru. E aí o que aconteceu? Houve uma revolta, até porque esses Igigi também começaram a se envolverem com as humanas. As híbridas que foram criadas por esse mesmo Anunnaki lá atrás, como eu já falei. E os Anunnaki não queriam, porque eles sabem que era uma linhagem também avançada e poderia melhorar ainda mais a questão da evolução dessa raça. Eles proibiram. Então o que eles fizeram? Eles entraram em guerra com os Anunnaki. Os de segunda classe com primeira. Foi uma guerra feia. Porque esses que faziam a mão de obra, eles que construíam as estruturas megalíticas, eles que tinham conhecimento também nuclear, deu uma merda. O Egito hoje nem sei que foi assim, o Egito já foi como a Amazônia, aquelas terras secas de lá, depois de várias guerras, por isso que ficou daquele jeito. E hoje começa-se o verde a voltar, já tem partes dessa área que você começa, mesmo no deserto, começa a surgir verde. Busque aí, porra! E que comprova isso? Os geólogos comprovam quando eles fazem o estudo dessa terra por baixo. Eles veem estruturas de gente até vitrificada. Foram escavar, encontraram corpos vitrificados. Sabe o que é quando o corpo chega a ser... Isso é radiação, guerra nuclear, armas nucleares. E vocês ficam acreditando nessas baboseiras, porra. Hoje nós temos a internet, o mundo globalizado, tem o Google. Busque! Se você não pode ir lá visitar pessoalmente, busque. E quando eles praticaram para nascer o primeiro Adamo, ela gestou por 10 meses esse primeiro Adapa, o Adamo, né? E colocaram em 14 fêmeas primitivas. Eles fizeram isso aí depois para multiplicar. Porque eles viram que os Igigi não seriam mais os escravos, e então eles... Aí você fala, ao mesmo tempo que eles nos ajudaram a evoluir mais rápido, dar esse salto de evolução, não ter que ficar milhões de anos para nós chegarmos onde nós chegamos. Porque se nós pegarmos o Neandertal ao Homo sapiens sapiens, nós tivemos um salto ali de 40 a 60 mil anos. Você acha que é evolução natural isso ocorreria tão rápido? É só você pegar do Homo erectus, que é antes do Neandertal, e antes do Erectus, nós tivemos um gap de quase 2 bilhões de anos para uma evolução de um para o outro. Aí, de repente, de Neandertal, 60 mil, chorando 100 mil anos depois, que acho que não chegou a isso, pum, o Homo sapiens sapiens, do nada. Por isso que os geneticistas sabem que alguém manipulou o nosso código genético. Está lá, quando o cara vai estudar o DNA, o cara que estuda o DNA, ele está lá. Mas você vai duvidar do cara que é o do Dr. Sankler, que já descobriu o rejuvenescimento, né? Que é da aula em Harvard. Você vai acreditar no Rodrigo Silva, com as explicações de crenças limitantes dele. Ou seja, para terminar, isso aí é datado aí, vamos colocar de 200, os Anunnaki chegaram aqui a 450 mil anos, isso ocorreu entre 200 a 250 mil anos atrás. Beleza? E até um período de até 6 mil anos atrás ainda ocorria. Depois, teve meio que um reset, ou seja, uns que pararam. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do React. Eu sei que o nosso React é bem longo, é quase que um podcast, é realmente um podcast, mas vale a pena ouvir, porque você começa a abrir a mente a ideia é fazer com que você desperte e você mesmo busque tudo isso que eu falei. Tá? Tudo isso é com provas arqueológicas, não é da minha cabeça. Tá bom? Tudo isso. E o que eu falei dos cientistas, como o Dr. Sankler, é tudo atual, do Projeto 2045, cientista, atualidade. Busque. No meu livro, Despertar Seu Deus Interior para Libertar-se da Matrix, tem tudo isso aí. E muito mais. Se você não quiser adquirir o meu livro, fica à vontade, mas você mesmo pode buscar. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que crença dogmática nada mais é que prisão e escuridão. Ó, véu na cara. Enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.